Quando chega a fatura do cartão de crédito no final do mês, você sabe dizer quanto daquele valor é apenas de juros? Ou naquele momento de aperto, quando precisou emprestar um dinheiro a mais, parou para perguntar qual a porcentagem de juros que o contrato previa? Se você respondeu que não, saiba que faz parte da maioria dos brasileiros. Uma pesquisa de 2018 mostrou que 80% dos correntistas do país não fazem ideia de quanto pagam de juros nesses casos, o que sem dúvidas pode complicar e muito a nossa organização financeira. Foi pensando nisso que o deputado Felipe Orro, do PSDB, elaborou uma lei que obriga que os estabelecimentos comerciais e também as instituições de crédito que atuam em Mato Grosso do Sul a informarem esses valores a seus consumidores por meio de tabelas. Mais um projeto nosso se torna lei que obriga os bancos e instituições de crédito a colocarem tabela com o total dos juros que a pessoa vai pagar, o percentual de juros, a fixar essas tabelas ao lado do local onde faz o funcionamento dos empréstimos ou créditos, ou venda a prazo. E isso vai beneficiar principalmente pessoas idosas ou pessoas que às vezes vê a taxa mensal e não sabe quanto é o total da taxa de juros no final. A lei ainda dispõe que as tabelas informativas devem trazer as taxas de juros mensal e anual, além das taxas mínimas e máximas para cada tipo de financiamento no caso dos empréstimos. Para o economista Norman Calmos, da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, leis como essa ajudam a transformar a cultura de consumo dos brasileiros. Segundo ele, nada mais apropriado na era da informação do que conhecermos todos os nossos direitos na hora de uma compra. A gente tem a expectativa que seja interessante. A bem da verdade, hoje as pessoas já estão, o comércio já está praticando alguma coisa nesse sentido, só que evidentemente o reforço é muito importante. A gente espera que a população venha e comece a analisar efetivamente as vantagens de se comprar com juros mais baixos. É sempre bom que a gente tenha informação, né? Nós estamos na era da informação. Então, o consumidor tem o direito de saber e, principalmente, quando é explicitada essa taxa de juros, ele passa a prestar mais atenção a quantos juros ele está pagando, quantos juros estão sendo embutidos naquele preço. Nós temos, de forma geral, o brasileiro faz uma análise muito superficial e ele acaba simplesmente fazendo uma conta assim, cabe no meu orçamento? Se cabe no meu orçamento, eu pago a prestação, né? Ele não está muito interessado em saber quanto de juros ele está embutindo nessa compra. E acreditamos que essa mudança, esse ajuste da nossa população vai ser muito benéfico para todo mundo, porque o importante para o comércio, o importante para a economia de uma forma geral, é que as famílias tenham os seus orçamentos equilibrados. Essa é mais uma regra que protege os consumidores sul-mato-grossenses e que nasceu graças à competência concorrente dos estados para legislar na área, como explica o defensor público Homero Lupo Medeiros. Segundo ele, com a publicação da lei, Mato Grosso do Sul fica à frente de outros estados na promoção desses direitos. Ele também avalia a repercussão da norma com outros dispositivos do sistema jurídico consumerista brasileiro, como o cadastro positivo. Consideramos até que ela, na verdade, coloca o Estado numa posição de vanguarda na defesa do consumidor com relação aos demais estados. A Assembleia Legislativa foi brilhante na adoção dessa legislação. O que nós temos de importante aqui? Hoje, no cenário nacional, nós temos a lei do cadastro positivo. Só que essa legislação, infelizmente, ainda ela não tem muitos mecanismos de aplicação e fiscalização por parte do consumidor. No entanto, com a edição dessa nova legislação, que entra em vigor em novembro de 2019, os bancos e demais empresas que têm a obrigação de fornecer taxas de juros ou fornecem financiamento, trabalham com compras a prazo, eles têm a obrigação não só de fixar taxa de juro mensal como anual, mas estabelecer uma tabela de fácil acesso ao público dentro de cada estabelecimento, com as taxas mínimas e máximas para cada tipo de operação financeira que ele executa. Com base nisso, o consumidor vai poder verificar que a taxa dele está próxima do máximo ou está próxima do mínimo e, com base nisso, cobrar do seu gerente. Olha, eu sou um consumidor nota 10, eu tenho um score muito alto,
eu posso, com base nisso, ter um juros menor. Por que que não se cumpre isso? E com base nisso, ele pode negociar com as instituições financeiras em geral, assim, dando efetividade ao seu direito previsto na lei do cadastro positivo. E agora a gente está aqui em Campo Grande, nesse centro comercial que é bem movimentado, para saber a opinião dos próprios consumidores sobre essa novidade. Vamos ver. Oi, tudo bom? Uma nova lei em Mato Grosso do Sul prevê que os estabelecimentos que vendem a prazo devem informar os clientes a respeito do valor dos juros. Qual que é a opinião de vocês sobre essa novidade? Ah, deve ser informada sim, né? Eu acho que direito nosso saber, né, a respeito disso. Porque a maioria não informa, você acaba pagando sem saber o que está pagando. É importante o consumidor ficar sabendo, né, do que está se passando, do compromisso e tudo mais, é legal. Eu acho que sim, né? Porque a gente tem que saber o que está pagando. Eu concordo plenamente, porque a gente tem que comprar sabendo o que vai pagar. Se você sabe que eu vou pagar 10% ou 15% de desconto ou a mais, eu tenho que saber quanto estou pagando, não é verdade? E não são só os consumidores que aprovaram, não. Os donos dos estabelecimentos comerciais também estão prezando pela transparência, não é, Márcia? É isso mesmo. A gente fica feliz porque o cliente também vai ficar sabendo o quanto ele paga de imposto, ele paga de juros também, né? Não só o estabelecimento, também como consumidor. É muito importante que o consumidor esteja ciente do que ele paga.